A mentira nunca foi, né, aí muito bem vista, né? Nunca foi olhada com bons olhos, principalmente no período em que mais mentimos, a adolescência. Quem vai, né, agora explicar pra gente aí os motivos dos adolescentes criarem essas mentiras, agora aqui no estúdio, é a psicóloga Mirela Nobre. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Primeira vez, né, Mirela? Isso, primeira vez aqui. Que bom, prazer, obrigada. Prazer é meu. Por ter aceitado nosso convite. É verdade, então, que na adolescência a gente mente muito mesmo? Então, né, Mara, a mentira é um comportamento que faz parte da adolescência, né? Sim. Acaba sendo mais recorrente, um pouco mais frequente nessa fase, né? Justamente porque eles temem muito aquilo que pode acontecer, né? Muitas vezes o medo acaba bloqueando ali a fala da verdade. Sim. E eles acabam mentindo, omitindo algumas informações, guardando para si alguns acontecimentos, com receio do que pode acontecer, uma evitação de problemas futuros, né? Pensando ali nos castigos, nas punições, no que os pais vão falar, vão fazer, diante dos comportamentos, né? Eu estava até falando para Mirela, né, antes da gente começar aqui o bloco, que eu mentia na minha adolescência porque eu tinha medo dos meus pais. Olha só. Isso é aí um dos principais motivos, como você estava falando, é o medo dos responsáveis? Isso, exatamente, né? O que vai acontecer depois que eu falar determinada coisa ou contar determinada situação. Então, o medo, aquilo que eles sentem, né, a interpretação que eles vão fazendo de como os pais vão reagir, acaba bloqueando, né, a verdade. Acaba bloqueando esses adolescentes de falarem para os pais o que de fato aconteceu ou o que de fato vai acontecer, né? Tem como evitar isso na adolescência? Então, primeiro, né, a postura mais punitiva ou mais rígida, mais inflexível dos pais acaba alimentando esse medo nos adolescentes. Então, manter uma postura mais assertiva, uma postura mais de ouvir, do diálogo, né, de conversar, isso vai ajudando o adolescente a se manter mais aberto, a conversar mais, a falar mais aquilo que eles sentem, aquilo que eles pensam, os próprios medos deles, né? Então, sempre manter esse diálogo é uma dica já aí para os pais. Muito bem. Sou pai, sou mãe, sou responsável e acabei me deparando com uma mentira. Sim. E aí, o que é que eu faço? Como é que eu posso reagir, hein? Primeiro ponto, vamos diminuir essa ideia aí dos castigos, da punição, né? Como eu falei, essa postura alimenta o medo, né? Essa postura faz com que os adolescentes criem uma rejeição ainda maior na hora de falar uma outra verdade, uma outra situação, uma verdade, né? Então, tentar manter a calma, né? Como eu falei, o diálogo, a assertividade, a calma que a gente tem no momento da conversa, né? Até o tom de voz, o olho no olho, essa conversa mais tranquila, aumenta a probabilidade do adolescente escutar. Quando a gente grita, quando a gente vai na punição, quando a gente vai no castigo, numa postura bem rígida, eles tendem ou a se desligar da situação, que é muito comum, que as mães ficam, né? Você está me ouvindo? Responda, né? Eu estou falando com você. É como se eles se desligassem, porque aquilo ali está muito desconfortável para eles, né? Ou ainda, eles fogem, eles saem, né? Então, tentar manter o diálogo. E um outro ponto importantíssimo, Mara, a empatia, né, gente? A gente compreender o porquê dessa mentira. Sim. De onde veio essa mentira? Por que o adolescente escolheu mentir nessa situação? E a partir disso ir em busca de novas estratégias para que essa mentira não se repita. Essas mentiras podem aí ser ou até mesmo demonstrar um despertar da independência desses adolescentes? Com certeza, né? É uma fase onde eles estão, assim, desejando autonomia, desejando independência, tudo o que eles mais querem. E muitas vezes, quando os pais têm opiniões contrárias, né, acabam discordando ou sendo realmente bem impositores diante das próprias opiniões, eles acabam dizendo, então eu vou fazer do meu jeito sem que eles saibam. Sim. Né? E aí isso acaba gerando a mentira. É muito comum, você até mesmo falou aí, né, sobre a questão das punições, ver os pais castigando os filhos quando pegam ali na mentira. Só que aí, às vezes, o castigo, eu sei que a intenção, né, dos pais é educar, né, é punir porque ele errou ao mentir, mas pode acontecer desses castigos eles terem um efeito contrário, eles acabarem despertando sentimentos não tão legais nesses adolescentes? Claro.
Claro, porque veja, o castigo a longo prazo, ele vai gerar no adolescente algumas questões emocionais, né? Eles acabam tendo mais medo, né? Eles começam a temer aqueles pais. Sim. E o que eu gosto de colocar, Mara, é que os pais, eles precisam ter uma postura para serem respeitados e não necessariamente temidos, né? Quando os pais são temidos, os adolescentes começam a criar também essa postura mais rígida e aí entra a mentira e vários outros comportamentos, até como a agressividade, por exemplo, né? Então, tentar flexibilizar um pouco mais, manter esse diálogo, ter a compreensão, a empatia, isso vai facilitar muito mais a mudança do comportamento do adolescente do que um castigo ou uma punição imediata, que resolve a curto prazo, né, a depender do que está acontecendo, mas a médio e longo prazo isso não é bem o que a gente gostaria que acontecesse para resolver o problema inicial. E é muito bom que você traz isso, Mirela, da gente entender que você impor respeito é muito diferente de você ser temido. Isso. E até é melhor você ter respeito dos outros do que você ser temido pelos outros, né? Com certeza, se colocar como autoridade de pai e mãe, né? Mas não necessariamente como uma postura autoritária. Né, de eu mando, você obedece, eu digo para não fazer e você não faz, né? E o não pelo não, o adolescente não compreende. O não pelo não fica muito vago e aí o adolescente quer a independência, quer a autonomia, quer fazer muitas vezes para se encaixar no grupo. Então todos os meus amigos fazem, o meu pai só disse não por não, né? Eu não compreendo e eu vou lá e faço e minto. Né? A adolescência já não é uma fase muito fácil, né, de lidar, né, Mirela? Tanto é que todo mundo chama aí, acredito que até hoje, de aborrecência. Isso, é. E aí a gente vê às vezes que, principalmente as mães, elas ficam um pouco angustiadas, porque assim, eu queria ser amiga ou amiga do meu filho, da minha filha, né? E aí eu tenho que ser mãe, nessa fase principalmente. E aí, né, esse contraponto, até onde vai o limite dessa amizade? Né? Mas, de fato, Mara, ser amiga do teu filho, escutar o teu filho, sem julgamentos, né? Sem uma avaliação de tudo que ele está passando ali. Né? Às vezes acontece o seguinte, os pais chegam e falam assim, eu quero que vocês me contem tudo, mas se vocês fizerem isso, e aí já começa então uma barreira. Né? Então vamos tirar esse mas, vamos tirar esse porém. Vamos lá, me conta tudo o que está acontecendo, a gente vai pensar no que está funcionando, no que não está funcionando, né? Tirar um pouquinho também essa ideia do certo e errado, Sim. Porque isso fica muito dicotômico e eles começam a pensar, preciso fazer o certo, precisam fazer o certo e voltam para a postura rígida, né? Então, ok, isso aqui não está funcionando, a mentira não funciona, né? E alimentar o valor da verdade, até para que esses adolescentes consigam construir relações de confiança no futuro. Isso também é muito importante. Muito bom. Gritar durante a conversa, hein? Os pais aí acabam perdendo a razão quando né, exaltam o tom de voz. Isso. Então, o grito afasta, né? O grito, mais uma vez, é aquela ideia de que o adolescente está desconfortável na situação porque tem alguém gritando com ele. Sim. A gente também não gosta, né? Quando a gente é adulto, grita. né? A gente Exatamente. Então, ou ele se desliga, né? Muitas vezes ele fica ali só, e isso irrita mais ainda os pais, né? Ou eles fogem, eles saem, eles levantam e vão embora. Eles têm esse comportamento mais impulsivo, né? Então, manter um tom de voz mais adequado para a conversa é a melhor forma para você ser escutado. Muito bem. Quais então que são as dicas, hein, Mirela, que a gente pode deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo, quando a gente fala de mentiras na adolescência? Primeiro ponto, Mara, dar o exemplo, né? No momento que você pode falar a verdade, fale sempre, né? Sempre que você puder, até em uma conversa com outras pessoas, né? Às vezes a gente volta lá para aquela história da infância, quando o telefone toca que diz, diga que eu não estou, já é uma mentira. Né? É uma coisa muito simples, mas crianças e adolescentes aprendem muito com o exemplo, né? Então falar sempre a verdade. Outra coisa é o diálogo, esteja aberto a dialogar, a ouvir, a compreender, a ter empatia. A gente sabe que às vezes é um pouco mais difícil em alguns momentos porque a raiva vem e toma conta. Sim. Né? Então se afasta um pouquinho, deixa a raiva passar, mas volta para esse diálogo. Né?
E a terceira coisa, a terceira dica que eu gostaria de dar é tenha posturas para que você seja respeitado muito mais do que temido, como eu falei agora há pouco. O medo que os adolescentes têm dos pais é o que muitas vezes faz com que eles tenham essa postura de mentir. Então, queira ser respeitado pelo teu filho para que ele traga a verdade para você de uma forma muito genuína, partindo dele, né? Com esse valor aí construído. Quero ter tudo isso, mas aí a minha relação com meu filho está muito difícil. É importante nesses casos buscar uma ajuda profissional. Sim, sem dúvidas, quando a gente percebe, né, que as situações estão se agravando, né, que a funcionalidade ali dentro da família já não está mais como poderia ser, né, eles não estão conseguindo se adaptar à nova realidade do adolescente, porque é uma nova realidade, saindo de uma fase, né, da infância para a adolescência. É importante sim buscar essa ajuda. Muito bem, então fica aí, tá, essa dica para você. Não está conseguindo lidar com essa situação na sua casa? Pede a ajuda de um profissional qualificado, né, específico aí para a idade do seu filho, da sua filha, que com certeza você vai conseguir passar por essa fase, né, aí tão temida por muitas pessoas. É verdade. Mirela, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, até mesmo acompanhar você nas redes sociais, como é que pode fazer? Joia, Mara, é só entrar em contato comigo no Instagram, né? Tem lá @psico.mirelanobre, Mirela com 2 L's. Certo. Né? E aí entra lá, me manda uma mensagem, um direct que eu logo em seguida respondo. Maravilhosa. Psico Mirela com 2 L's, Nobre, lá no Instagram. Isso mesmo. Mirela, meu amor, muito obrigada pela sua presença aqui. Adorei o nosso papo. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Maravilhoso. Muito mesmo. Obrigada, Obrigada. Viu? Bom dia. Bom dia. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para a gente fechar o nosso programa de hoje tem música para a gente fechar, né? Ou começar aí a quarta-feira com o astral lá em cima. Eu volto já já, não sai daí não.